Não vendemos para o seu tipo, disse Klaus Weber com desdém absoluto, olhando de cima a baixo para Rodrigo Silva, que estava vestido com roupas simples após um dia de trabalho pesado. O que o gerente alemão não sabia era que estava humilhando publicamente o homem que, em 48 horas, se tornaria o novo proprietário de toda a cadeia de lojas onde trabalhava há 15 anos. Rodrigo Silva nunca imaginou que entraria na mais exclusiva joalheria de Munique, coberto de poeira, e seria tratado como se fosse um mendigo perigoso. Aos 38 anos, ele carregava nas mãos calejadas muito mais poder do que qualquer pessoa naquela loja poderia imaginar. Era o fundador e presidente da Silva Holdings International, um conglomerado empresarial brasileiro que havia se tornado uma das maiores empresas de construção e desenvolvimento imobiliário da América Latina, com operações em 17 países e faturamento anual superior a 3 bilhões de dólares. A jornada extraordinária de Rodrigo, até aquele momento humilhante, havia começado 23 anos antes, quando ele chegou à Alemanha, aos 15 anos como filho de imigrantes brasileiros, que haviam vendido literalmente tudo o que possuíam para conseguir uma chance de vida melhor na Europa. Seus pais, João Silva e Maria Conceição, haviam sido proprietários de uma pequena padaria no bairro de Savassi, em Belo Horizonte, que funcionava havia 3 gerações na família. A decisão de vender o negócio e a casa onde Rodrigo havia nascido foi devastadora emocionalmente, mas necessária financeiramente. Filho, João havia dito na noite antes da viagem, enquanto embalavam as últimas posses da família em 2 malas surradas: estamos fazendo isso não porque não amamos nossa terra, mas porque queremos que você e seus irmãos tenham oportunidades que o Brasil não pode nos dar agora. A família Silva havia se estabelecido inicialmente em um bairro operário de Munique, conhecido por sua alta concentração de imigrantes de países em desenvolvimento. Eles viviam em um apartamento claustrofóbico de 40 metros quadrados no 3º andar de um prédio construído nos anos 1960, dividindo o espaço apertado com os pertences mínimos que haviam conseguido trazer do Brasil e alguns móveis usados comprados em mercados de pulgas locais. João conseguiu trabalho como soldador em uma metalúrgica que produzia peças para a indústria automobilística, trabalhando turnos de 10 horas em condições que eram fisicamente exaustivas, mas economicamente necessárias. Maria, que havia administrado a padaria da família por 10 anos, encontrou emprego limpando escritórios e prédios comerciais durante horários noturnos, saindo de casa às 8 da noite e retornando às 7 da manhã, exausta, mas determinada a contribuir para a estabilidade financeira da família. Rodrigo, como o filho mais velho, assumiu responsabilidades que forçaram um amadurecimento prematuro que moldaria permanentemente sua personalidade e visão de mundo. Ele cuidava de seus 2 irmãos mais novos, Carlos, de 12 anos, e Ana, de 8, preparando refeições simples, ajudando com lição de casa e garantindo que chegassem à escola pontualmente todas as manhãs. Além disso, Rodrigo continuou implacavelmente: você participará de sessões semanais obrigatórias de terapia psicológica com o Dr. Heinrich Zimmermann, um especialista renomado em eliminação de preconceitos raciais, culturais e socioeconômicos. Todas as sessões pagas integralmente pela empresa, como investimento em sua transformação pessoal. Você também lerá e apresentará relatórios detalhados sobre uma lista específica de 25 livros cuidadosamente selecionados sobre história da imigração europeia, diversidade cultural global, impactos psicológicos devastadores da discriminação e estudos de casos sobre transformação de culturas corporativas prejudiciais em ambientes verdadeiramente inclusivos. Durante os dias seguintes, as mudanças na cadeia de joalherias foram dramáticas, abrangentes e revolucionárias. Rodrigo havia mobilizado uma equipe internacional de consultores especializados em transformação organizacional, que começaram imediatamente a implementar mudanças sistêmicas em todos os aspectos das operações, desde políticas de recursos humanos até design físico das lojas. A primeira e mais significativa contratação
foi Carmen Rodrigues, uma psicóloga organizacional brasileira-espanhola com doutorado em diversidade corporativa pela Universidade de Barcelona e 15 anos de experiência ajudando algumas das maiores multinacionais da Europa a eliminar práticas discriminatórias enraizadas e criar culturas verdadeiramente inclusivas. Carmen havia anteriormente transformado empresas como Siemens, BMW e Deutsche Bank, desenvolvendo reputação como sendo simultaneamente compassiva com indivíduos genuinamente comprometidos com mudança e absolutamente implacável na eliminação de comportamentos prejudiciais sistemáticos. Carmen, Rodrigo explicou durante sua primeira reunião estratégica. Quero que você trate esta empresa como seu laboratório pessoal para criar um modelo definitivo e replicável de inclusão no varejo de luxo europeu. Não temos limitações orçamentárias, restrições de tempo ou pressões políticas internas. O objetivo é transformação completa, permanente e mensurável. Carmen conduziu entrevistas individuais extensivas com todos os 53 funcionários da cadeia durante suas primeiras 3 semanas intensivas. O que ela descobriu através de questionários anônimos, observação comportamental e análise de padrões de atendimento ao cliente foi ainda mais sistemicamente prejudicial do que Rodrigo havia imaginado em seus piores cenários. Klaus Weber não era um caso isolado ou aberração individual. Ele era sintoma representativo de uma cultura organizacional sistemicamente discriminatória que havia sido estabelecida, normalizada e reforçada conscientemente por anos através de políticas informais, treinamento inadequado e liderança que tolerava ou até encorajava a exclusão de clientes considerados inadequados. Rodrigo, Carmen relatou gravemente após completar suas avaliações abrangentes. Encontrei padrões documentáveis de discriminação em aproximadamente 70% dos funcionários atuais. Alguns são relativamente sutis, linguagem corporal negativa com clientes não alemães, tempo de resposta mais lento para certas demografias, falta de paciência com sotaques. Outros são explícitos e potencialmente ilegais. Comentários abertamente racistas em conversas privadas, recusa deliberada de mostrar produtos caros para clientes específicos e até mesmo um sistema informal de pontuação, onde funcionários avaliavam clientes baseado em aparência antes de decidir nível de serviço. Esta empresa precisa de renovação cultural completa, não apenas ajustes superficiais ou treinamento básico de sensibilidade, Carmen concluiu firmemente. Então vamos implementar renovação completa, Rodrigo respondeu sem hesitação. Demita imediatamente qualquer pessoa que se recuse a participar genuinamente de treinamento transformativo. Contrate funcionários que reflitam autenticamente a diversidade real de Munique, da Alemanha e da Europa moderna. A transformação começou com mudanças físicas dramáticas em todas as 6 lojas. Rodrigo contratou o Estúdio Inclusivo, uma firma de design de interiores italiana, especializada em criar espaços comerciais que celebram diversidade cultural para remodelar completamente todas as localizações. As renovações de 2 milhões de euros incluíram sinalização elegante em 8 idiomas diferentes: alemão, inglês, francês, espanhol, português, turco, árabe e mandarim. Displays artisticamente projetados que apresentavam joias representando tradições culturais de 6 continentes. Áreas de descanso confortáveis com arte internacional onde clientes podiam relaxar independentemente de sua origem. E até mesmo pequenas estações de café servindo especialidades de diferentes países. Rodrigo também expandiu revolucionariamente o inventário para incluir coleções que representavam diversidade cultural autêntica em vez de apenas estética europeia tradicional. A seleção dramaticamente ampliada agora incluía peças inspiradas em designs africanos tradicionais, trabalhados por artesãos contemporâneos, joalheria asiática moderna, que combinava técnicas milenares com estética contemporânea, trabalhos artesanais de designers latinos emergentes e coleções especiais que
que celebravam fusão cultural criativa. Mais significativo ainda, Rodrigo estabeleceu um programa de parceria com artesãos de joias de 15 países diferentes, garantindo que produtos vendidos nas lojas diretamente beneficiassem comunidades diversas, em vez de apenas manufaturas europeias estabelecidas. Mas as mudanças mais fundamentais e duradouras foram humanas. Durante os primeiros 4 meses de transformação, Rodrigo sistematicamente substituiu 42% dos funcionários existentes por pessoas que demonstravam não apenas competência técnica superior em vendas e conhecimento de joias, mas também sensibilidade cultural genuína, habilidades linguísticas diversas e compromisso autêntico com tratamento respeitoso de todos os clientes. A nova equipe revolucionária incluía profissionais de 17 países diferentes, falando coletivamente 23 idiomas, com experiências que variavam desde trabalho em embaixadas internacionais até carreiras em hospitais multiculturais, organizações de direitos humanos e empresas globais verdadeiramente inclusivas. Amara Okafor, uma consultora de vendas nigeriana-britânica que havia trabalhado anteriormente na Tiffany & Co., em Londres e na Cartier, em Paris, tornou-se gerente da loja principal de Munique. Sua experiência incluía atendimento à realeza africana, diplomatas europeus e celebridades internacionais, tornando-a perfeitamente qualificada para navegar diversidade cultural complexa. Dmitry Volkov, um especialista em pedras preciosas russo-alemão, com mestrado em gemologia pela Universidade de Heidelberg e certificações internacionais em avaliação de diamantes, assumiu responsabilidade por autenticação, avaliação e educação técnica de clientes sobre qualidade e origem de pedras. Maria Helena Vázquez, uma designer de joias mexicana-americana com mestrado em Belas Artes pela Academia de Arte de Florença, estabeleceu um ateliê completamente novo dentro da loja principal, onde clientes podiam encomendar peças personalizadas que incorporavam elementos de suas próprias tradições culturais. O que vocês estão criando aqui transcende completamente varejo tradicional, comentou o Dr. James Thompson, um antropólogo cultural da Universidade de Cambridge, que estava conduzindo pesquisa sobre a transformação da empresa. Vocês não estão apenas vendendo joias, estão criando um espaço único onde diferentes culturas se encontram, se celebram mutuamente e criam arte que representa fusão global genuína. Enquanto a empresa estava sendo revolucionada, Klaus Weber estava começando sua jornada pessoal de transformação humana mais dolorosa e educativa de sua vida. Seus primeiros dias no depósito subterrâneo foram simultaneamente humilhantes e profundamente educativos, de formas que ele jamais havia imaginado. Trabalhando diretamente ao lado de Ahmed Hassan, um refugiado sírio de 35 anos, que havia sido engenheiro civil respeitado em seu país natal antes da guerra devastar sua vida, Klaus começou lentamente a entender como suas suposições automáticas sobre pessoas baseadas em suas circunstâncias atuais eram fundamentalmente errôneas e moralmente repreensíveis. Ahmed, Klaus perguntou hesitantemente durante uma pausa para almoço na segunda semana. O que você fazia profissionalmente antes de vir para a Alemanha? Eu projetava e supervisionava a construção de pontes e infraestrutura urbana. Ahmed respondeu calmamente, sem amargura detectável. Construí a ponte principal sobre o rio Eufrates em Alepo, que conectava 2 distritos principais da cidade. Também projetei sistemas de drenagem que serviam mais de 500 mil de pessoas. Klaus sentiu uma onda devastadora de vergonha e autorrecriminação ao perceber como havia assumido automaticamente que Ahmed era apenas um trabalhador de depósito sem educação ou habilidades, quando na realidade era um profissional altamente qualificado e respeitado, navegando sistemas burocráticos complexos, enquanto reconstruía heroicamente sua vida depois de perder literalmente tudo devido a conflito que estava além de seu controle. Por que você não está trabalhando como engenheiro aqui na Alemanha? Klaus perguntou com curiosidade genuína crescente.
Meu diploma sírio não é automaticamente reconhecido pelo sistema alemão. Ahmed explicou pacientemente. Estou estudando alemão técnico à noite e fazendo exames de equivalência para ter minha educação oficialmente validada. Deve levar mais 2 anos de estudos intensivos e certificações antes que eu possa praticar engenharia novamente. E você não está amargo sobre ter que fazer trabalho manual temporariamente? Ahmed sorriu com dignidade que humilhou Klaus. Trabalho honesto sempre tem dignidade, Klaus. Estou grato por ter oportunidade de sustentar minha família enquanto reconstruo minha carreira. Muitos refugiados não têm nem mesmo essa oportunidade básica. Durante suas sessões semanais de terapia com o Dr. Heinrich Zimmermann, Klaus começou a explorar sistematicamente as raízes psicológicas profundas de seus comportamentos discriminatórios e a desenvolver ferramentas emocionais para reconhecer e interromper padrões prejudiciais antes que se manifestassem em ações. Klaus, doutor. Zimmermann perguntou durante uma sessão particularmente intensa: quando você vê alguém que não se encaixa imediatamente em suas expectativas preconcebidas de um cliente apropriado, quais são os primeiros pensamentos que passam automaticamente pela sua mente? Klaus refletiu desconfortavelmente por um longo momento antes de responder honestamente. Eu automaticamente suponho que eles não têm recursos financeiros adequados ou que podem causar algum tipo de problema ou distúrbio. Eu os vejo como ameaças potenciais ao ambiente exclusivo que acredito estar protegendo. E de onde você acredita que essas suposições automáticas se originaram? Quando você desenvolveu essas associações mentais? Klaus mergulhou em memórias desconfortáveis de sua infância e formação. Meu pai trabalhava como gerente sênior em um banco privado alemão muito conservador e constantemente falava em casa sobre como diferentes tipos de pessoas representavam riscos financeiros ou elementos problemáticos que precisavam ser gerenciados cuidadosamente ou filtrados eficientemente. Ele frequentemente dizia que nossa família tinha responsabilidade de manter padrões e proteger nossa posição social, evitando associação com pessoas que não pertenciam aos nossos círculos sociais e econômicos estabelecidos. E como você se sente agora quando reconhece que essas suposições automáticas estavam não apenas erradas, mas também causando dano real a pessoas inocentes? Klaus sentiu lágrimas se formarem em seus olhos enquanto confrontava a realidade de seu comportamento. Terrível, completamente envergonhado. Como se tivesse desperdiçado 15 anos da minha vida sendo uma pessoa fundamentalmente prejudicial e moralmente repugnante. Como se eu fosse responsável por causar dor desnecessária a centenas de pessoas que não mereciam meu desprezo. Após 2 meses de trabalho no depósito, terapia intensiva e leitura obrigatória sobre história da discriminação, Klaus foi promovido para vendas básicas na seção de relógios menos caros da loja. Sua primeira cliente nessa nova posição se tornaria uma experiência transformativa, que ele lembraria pelo resto de sua vida. Era uma mulher idosa de aproximadamente 70 anos, vestida modestamente com roupas que pareciam ter visto melhores dias, falando alemão com sotaque pronunciado, que Klaus identificou como possivelmente da Europa Oriental. No passado, ele teria imediatamente assumido que ela era uma perda de tempo e teria fornecido serviço mínimo e impaciente. Em vez disso, Klaus se aproximou dela com um novo respeito genuíno e interesse autêntico que havia aprendido através de seu processo de transformação dolorosa. Bom dia, senhora. É um prazer atendê-la hoje. Como posso ajudá-la a encontrar exatamente o que está procurando? Estou procurando um relógio especial para meu neto, que está se formando em medicina na Universidade de Munique no próximo mês. Ela disse com orgulho evidente e sotaque que Klaus agora reconhecia como polonês. Quero algo que ele possa usar durante toda a sua carreira médica e talvez até mesmo passar para seus próprios filhos um dia. Parabéns para sua família. Que conquista extraordinária e motivo de celebração, Klaus respondeu com entusiasmo genuíno.
Tornar-se médico requer anos de dedicação, sacrifício e trabalho árduo. Você deve estar incrivelmente orgulhosa dele. Durante a conversa detalhada que se seguiu, Klaus descobriu gradualmente que a senhora aparentemente modesta era, na verdade, doutor. Helena Petrova, uma cientista aposentada que havia ganhado o Prêmio Nobel de Química em 1995 por pesquisa revolucionária sobre catalisadores que tornaram possível produção de medicamentos que salvaram milhões de vidas globalmente. Ela havia emigrado da Polônia para a Alemanha nos anos 1960 como estudante jovem, enfrentado discriminação sistemática similar ao que Klaus havia perpetrado, e gradualmente construído uma carreira científica que culminou em reconhecimento internacional e contribuições que beneficiaram toda a humanidade. Dr. Petrov, Klaus disse com reverência genuína quando ela mencionou casualmente sua pesquisa. Eu li sobre seu trabalho durante meus estudos recentes sobre contribuições de imigrantes para a ciência europeia. Seus catalisadores revolucionaram o tratamento de câncer infantil, correto? Sim, entre outras aplicações, ela respondeu modestamente. Mas hoje estou aqui simplesmente como avó orgulhosa, querendo celebrar a conquista de meu neto. Doutor, Petrov eventualmente selecionou um Rolex Submariner de 15 mil euros como presente de formatura. Mas mais importante para Klaus foi a conversa de 2 horas que tiveram sobre sua jornada de imigrante discriminada para cientista mundialmente respeitada. Sabe, Klaus? Dr. Petrov disse enquanto Klaus processava cuidadosamente a compra. É extraordinariamente raro encontrar vendedores que nos tratam como seres humanos complexos em vez de estereótipos bidimensionais. Obrigada por sua gentileza, interesse genuíno e tratamento respeitoso. Klaus sentiu lágrimas se formarem em seus olhos ao perceber quantas oportunidades similares de conexão humana significativa ele havia perdido ao longo dos anos por seus preconceitos cegos e suposições prejudiciais. Nos meses seguintes, enquanto Klaus continuava sua transformação pessoal e a empresa continuava sua revolução organizacional, os resultados foram espetaculares e mensuráveis. As vendas aumentaram dramaticamente, 59% no primeiro ano completo, sob nova administração, conforme as lojas atraíram clientela internacional massivamente expandida, que anteriormente havia sido sistematicamente afastada por atitudes discriminatórias e políticas excludentes. A loja principal tornou-se destino celebrado para diplomatas de 23 embaixadas internacionais, executivos de empresas multinacionais, professores e estudantes de universidades prestigiosas, membros de comunidades de imigrantes bem-sucedidos e até mesmo turistas que haviam ouvido sobre a transformação inclusiva da empresa através de mídias sociais e recomendações boca a boca. A transformação desta empresa é um estudo de caso que deveria ser ensinado obrigatoriamente em todas as escolas de negócios da Europa, comentou o professor Wilhelm Schmidt, da Frankfurt School of Finance and Management, durante uma palestra sobre inovação em gestão cultural. Eles provaram conclusivamente que inclusão autêntica não é apenas moralmente correta, mas também incrivelmente lucrativa e estrategicamente vantajosa. Após Klaus completar seus 6 meses completos de programa de reeducação intensiva, sua apresentação final para todos os gerentes da cadeia foi profundamente emocionante e transformativa para todos que testemunharam sua jornada de preconceito para compreensão genuína. Há 6 meses, Klaus disse, sua voz carregada de emoção autêntica e vulnerabilidade. Eu era uma pessoa fundamentalmente prejudicial que causava dor desnecessária a outros seres humanos, baseado puramente em ignorância, preconceito e arrogância. Sr. Silva poderia ter me demitido imediatamente naquele dia, e eu teria merecido completamente essa consequência. Em vez disso, ele me deu algo que eu definitivamente não merecia: uma chance de confrontar meus defeitos, entender meu impacto prejudicial em outros e me tornar uma pessoa fundamentalmente melhor através de trabalho árduo, educação intensiva e desenvolvimento de empatia genuína.
Klaus descreveu detalhadamente suas experiências transformativas. Trabalhar com Ahmed no depósito e aprender sobre resiliência e dignidade humana. Conhecer Dr. Petrov e descobrir como suposições superficiais obscurecem realizações extraordinárias. Ler sobre história da discriminação e entender como seus comportamentos perpetuavam padrões históricos de injustiça. Eu descobri que cada pessoa que entra em nossas lojas carrega uma história única, experiências que eu nunca poderia imaginar, conquistas que eu nunca reconheceria e dignidade fundamental que merece respeito absoluto, independentemente de aparência externa, sotaque ou qualquer outra característica superficial. Ele continuou: meu trabalho não é julgar quem merece nossos produtos ou tratamento respeitoso. Meu trabalho é servir cada cliente com excelência técnica, respeito genuíno e reconhecimento de sua humanidade fundamental. Rodrigo, reconhecendo transformação autêntica quando a testemunhava, ofereceu a Klaus uma posição completamente nova como diretor de diversidade e inclusão para toda a cadeia. Klaus aceitou com humildade profunda e dedicação absoluta de converter sua experiência pessoal de redenção em ferramenta para ajudar outros funcionários e empresas evitarem os erros devastadores que ele havia cometido. 2 anos após a aquisição transformativa, Rodrigo foi convidado para ser palestrante principal em uma conferência internacional sobre diversidade corporativa realizada em Berlim. A conferência atraiu mais de 3.000 executivos de 60 países, todos interessados em aprender metodologias práticas para implementar mudanças similares em suas próprias organizações. Discriminação, Rodrigo disse para a audiência completamente fascinada, não é apenas moralmente repugnante e eticamente indefensável. É também economicamente suicida, estrategicamente destrutiva e comercialmente contraproducente, de formas que muitas empresas falham em reconhecer até ser tarde demais. Quando julgamos pessoas baseado em aparência, sotaque, origem ou qualquer característica superficial, em vez de caráter, competência, potencial ou capacidade real, perdemos oportunidades massivas de negócios, talentos excepcionais que poderiam revolucionar nossas operações e conexões valiosas que poderiam enriquecer dramaticamente nossas organizações e expandir nossos mercados globalmente. Ele detalhou meticulosamente os resultados financeiros documentados da transformação. Aumento de 59% nas vendas, expansão bem-sucedida para 12 mercados internacionais, reconhecimento oficial como melhor empregador para profissionais diversos na Alemanha, estabelecimento da marca como líder global em luxo, verdadeiramente inclusivo, e desenvolvimento de metodologia replicável que estava sendo licenciada para outras empresas. Mas os números quantitativos são apenas parte da história real. Rodrigo continuou apaixonadamente. A verdadeira medida de nosso sucesso é quantas pessoas agora se sentem genuinamente respeitadas, valorizadas e celebradas em nossos estabelecimentos. Quantos funcionários de diferentes origens encontraram oportunidades de carreira que anteriormente lhes eram sistematicamente negadas. Quantos clientes deixam nossas lojas sentindo-se não apenas satisfeitos com suas compras, mas também afirmados em sua dignidade humana. A história de Rodrigo Silva e Klaus Weber continuou ecoando através da Europa e além, inspirando legislação corporativa, mudando práticas industriais e provando que momentos de injustiça podem ser transformados em catalisadores para mudança sistêmica positiva que beneficia gerações futuras. Mais desafiador ainda, Rodrigo precisava navegar o sistema educacional alemão, enquanto lidava com barreiras linguísticas massivas e preconceitos culturais que se manifestavam diariamente de formas sutis, mas persistentes. Seus professores, embora profissionalmente corretos, frequentemente demonstravam expectativas diminuídas para filhos de imigrantes do Sul, assumindo automaticamente que Rodrigo teria dificuldades acadêmicas devido à sua origem. O menino brasileiro parece inteligente,
comentou sua professora de matemática durante uma reunião com os pais. Mas talvez devêssemos considerá-lo para programas técnicos em vez de acadêmicos. Às vezes, é mais realista ajustar expectativas baseadas em circunstâncias familiares. Essas baixas expectativas apenas motivaram Rodrigo a provar que eram fundamentalmente incorretas. Ele estudava alemão com intensidade obsessiva, passando horas memorizando vocabulário, praticando pronunciação até conseguir falar sem sotaque detectável e lendo jornais alemães para entender não apenas o idioma, mas também contextos culturais e políticos que informavam conversações cotidianas. Durante seu primeiro ano na Alemanha, Rodrigo enfrentou discriminação que variava desde microagressões diárias, colegas de classe que faziam comentários inocentes sobre brasileiros preguiçosos, até confrontações mais diretas com skinheads locais que viam imigrantes como ameaças econômicas e culturais. Ele aprendeu rapidamente a navegar diferentes contextos sociais, adaptando sua apresentação pessoal e linguagem corporal para minimizar conflitos enquanto mantinha sua dignidade pessoal. Mas foi durante um emprego de meio período aos 16 anos que Rodrigo descobriu sua verdadeira paixão e talento extraordinário. Precisando contribuir financeiramente para a família, ele conseguiu trabalho como ajudante geral em uma pequena empresa de construção dirigida por Hans Müller, um mestre construtor alemão de 60 anos que havia trabalhado em projetos por toda a Europa. Inicialmente, Rodrigo era responsável apenas por tarefas básicas: carregar materiais pesados, limpar ferramentas, organizar canteiros de obras e realizar trabalhos que não exigiam habilidades especializadas. Mas sua curiosidade natural e capacidade excepcional para observar e aprender rapidamente chamaram a atenção de Hans e outros trabalhadores experientes. O garoto brasileiro tem olho natural para a construção. Hans comentou para seu sócio após observar Rodrigo por algumas semanas. Ele vê problemas estruturais e oportunidades de eficiência que operários com décadas de experiência não percebem. Rodrigo absorvia conhecimento técnico como uma esponja gigante, fazendo perguntas detalhadas sobre técnicas de construção, propriedades de materiais, métodos de gerenciamento de projetos e aspectos comerciais da indústria. Ele começou a sugerir melhorias pequenas, mas significativas nos processos de trabalho, que inicialmente foram recebidas com ceticismo. Afinal, vinham de um simples ajudante brasileiro, mas que eventualmente foram implementadas quando provaram ser tanto eficazes quanto economicamente vantajosas. Durante fins de semana e feriados escolares, Rodrigo frequentemente trabalhava jornadas completas de 8 horas, não apenas para ganhar dinheiro extra que sua família desesperadamente precisava, mas porque genuinamente amava o processo de criar estruturas físicas que durariam décadas. Havia algo profundamente satisfatório sobre transformar projetos arquitetônicos abstratos em realidades concretas que pessoas utilizariam para viver, trabalhar e prosperar. Hans se tornou mentor informal de Rodrigo, ensinando-lhe não apenas aspectos técnicos da construção, mas também dinâmicas comerciais da indústria que raramente eram compartilhadas com trabalhadores de nível básico. Rodrigo, Hans disse durante uma conversa memorável, você tem potencial para ser muito mais do que operário. Tem visão estratégica e entendimento de sistemas que poderiam te levar longe no mundo dos negócios. Durante seus últimos anos de escola técnica, Rodrigo desenvolveu compreensão abrangente, tanto dos aspectos práticos quanto dos aspectos empresariais da construção civil. Ele identificou ineficiências sistemáticas na forma como projetos eram tradicionalmente gerenciados, reconheceu oportunidades para redução de custos sem comprometer qualidade estrutural e começou a visualizar métodos inovadores de integrar tecnologias emergentes com técnicas de construção estabelecidas. Mais significativo, Rodrigo começou a perceber que a indústria de construção alemã, apesar de sua reputação mundial de eficiência e qualidade, era surpreendentemente conservadora e resistente a inovações que poderiam melhorar tanto resultados quanto lucratividade.
Empresas estabelecidas frequentemente seguiam os mesmos procedimentos há décadas, simplesmente porque sempre funcionaram assim, sem questionar se métodos alternativos poderiam produzir resultados superiores. Para alguém com perspectiva externa, necessidade urgente de provar competência e fome desesperada de sucesso, essas ineficiências representavam oportunidades douradas que estavam sendo sistematicamente ignoradas por competidores estabelecidos que haviam se tornado complacentes com o status quo. Aos 18 anos, imediatamente após completar sua educação técnica, com notas exemplares em todas as disciplinas, Rodrigo tomou uma decisão que chocou sua família, escandalizou seus professores e foi considerada loucura por praticamente todos que conheciam suas circunstâncias. Em vez de aceitar ofertas de emprego estável em empresas alemãs respeitadas, ele decidiu começar seu próprio negócio de construção, com capital inicial de apenas 8.000 euros, que havia acumulado através de 3 anos de trabalho intensivo de meio período. Rodrigo, isso é insanidade pura, João havia dito durante uma discussão familiar que durou a noite inteira. Você tem oportunidades garantidas de trabalhar para empresas estabelecidas com salários decentes e segurança de emprego. Por que jogar tudo fora perseguindo sonhos impossíveis? Porque, pai, se eu trabalhar para outros pelo resto da minha vida, sempre serei visto como o brasileiro que teve sorte de conseguir emprego. Rodrigo havia respondido com determinação que surpreendeu até ele mesmo. Quero provar que posso construir algo próprio baseado puramente em mérito, inovação e trabalho duro. E se você falhar completamente? E se perder todo o dinheiro que economizou trabalhando como um animal por 3 anos? Então pelo menos terei tentado ser dono do meu próprio destino, em vez de aceitar limitações que outros querem impor sobre mim. Maria, que havia observado a discussão em silêncio, finalmente interveio. João, lembra por que vendemos tudo no Brasil e viemos? A construção começou como operação literalmente de um homem só, com Rodrigo assumindo todas as responsabilidades, desde prospecção de clientes até a execução física do trabalho. Ele operava a partir de um escritório improvisado no porão do apartamento familiar, usando uma mesa de cozinha como escritório e um telefone fixo compartilhado para toda a comunicação comercial. Seus primeiros projetos foram extremamente modestos. Pequenos reparos residenciais, reformas de banheiros, pintura de apartamentos, trabalhos que empresas maiores consideravam insignificantes demais para aceitar ou muito pequenos para justificar seus custos operacionais. Mas Rodrigo abordava cada projeto, independentemente de seu tamanho ou valor, com profissionalismo meticuloso e atenção obsessiva aos detalhes que rapidamente desenvolveram sua reputação entre clientes locais. Ele chegava pontualmente às 7 da manhã todos os dias, mantinha canteiros de obras escrupulosamente limpos e organizados, comunicava-se transparentemente sobre progresso e custos, e frequentemente completava projetos antes dos prazos estabelecidos e abaixo dos orçamentos originais. Mais importante, ele tratava todos os clientes, desde aposentados reformando pequenos apartamentos até pequenos empresários renovando lojas, com respeito genuíno e transparência completa sobre processos e custos. Aquele jovem brasileiro não apenas faz bom trabalho, comentou Frau Richter, uma de suas primeiras clientes. Ele explica tudo o que está fazendo de forma que pessoas como eu, que não sabemos nada sobre construção, possamos entender e nos sentir confortáveis com o processo. Dentro de 18 meses, a demanda pelos serviços de Rodrigo havia crescido ao ponto onde ele precisou tomar a decisão assustadora de contratar seus primeiros funcionários. Caracteristicamente, ele escolheu contratar outros imigrantes, brasileiros, turcos, poloneses, portugueses, que enfrentavam barreiras similares de entrada no mercado de trabalho alemão e que estavam dispostos a trabalhar com intensidade e dedicação que correspondia à sua própria ética profissional. Sua crescente equipe multicultural
rapidamente desenvolveu reputação de ser não apenas tecnicamente competente, mas também cultural e linguisticamente diversificada, de formas que beneficiavam clientes internacionais que se sentiam mais confortáveis trabalhando com pessoas que entendiam suas perspectivas e necessidades específicas. Rodrigo Silva não contrata apenas trabalhadores qualificados, observou um cliente empresário. Ele constrói equipes familiares que genuinamente se importam com qualidade e satisfação do cliente, de formas que empresas alemãs tradicionais frequentemente não conseguem igualar. Durante seus primeiros 4 anos de operação, a Silva Construção cresceu de forma consistente, mas cuidadosamente sustentável. Rodrigo reinvestia religiosamente todos os lucros de volta na empresa, comprando equipamentos melhores e mais eficientes, contratando funcionários adicionais com habilidades especializadas, expandindo gradualmente para projetos mais ambiciosos e tecnicamente desafiadores, e desenvolvendo relacionamentos sólidos com fornecedores, subcontratados e outros profissionais da construção que respeitavam sua ética de trabalho e resultados consistentemente superiores. O ponto de virada dramático que estabeleceria a trajetória futura de Rodrigo veio quando ele foi convidado a participar de uma licitação extremamente competitiva para renovar um complexo histórico de apartamentos no centro de Munique. O projeto envolvia restaurar características arquitetônicas originais do século XVIII, enquanto instalava sistemas modernos de aquecimento, eletricidade, encanamento e telecomunicações, tudo isso enquanto respeitava regulamentações rigorosas de preservação histórica. A maioria das empresas de construção estabelecidas em Munique viu o projeto como problemático demais para justificar o risco, muito regulamentado, muito complicado tecnicamente, muito arriscado financeiramente, com margem de lucro potencialmente inadequada para compensar as complexidades envolvidas. Rodrigo, por outro lado, viu uma oportunidade dourada de demonstrar capacidades únicas que empresas alemãs tradicionais simplesmente não possuíam. Ele desenvolveu uma proposta inovadora que utilizava técnicas brasileiras de restauração histórica, métodos que havia aprendido observando renovações de edifícios coloniais em cidades históricas de Minas Gerais durante suas visitas anuais ao Brasil, combinadas com tecnologia alemã de última geração e gerenciamento de projetos que otimizava tanto eficiência quanto qualidade. Sua proposta detalhada de 60 páginas não apenas foi aceita unanimemente pelo comitê de seleção, mas o projeto foi completado 4 meses antes do prazo estabelecido e 22% abaixo do orçamento original, enquanto alcançava padrões de qualidade que excediam significativamente todas as especificações técnicas exigidas. O sucesso espetacular desse projeto estabeleceu definitivamente a reputação da Silva Construção como empresa capaz de lidar com desafios técnicos e logísticos que outras empresas consideravam impossíveis ou economicamente inviáveis. Mais importante, demonstrou que a combinação única de perspectivas brasileiras com eficiência alemã e padrões internacionais criava vantagem competitiva genuína que não podia ser facilmente replicada por competidores tradicionais. A partir desse momento transformativo, a empresa de Rodrigo começou a crescer exponencialmente. Grandes desenvolvedores imobiliários, corporações multinacionais e instituições governamentais começaram a procurá-lo especificamente para projetos complexos que exigiam pensamento inovativo, execução impecável e capacidade de trabalhar efetivamente em ambientes multiculturais e multilingües. Durante a década seguinte, a Silva Construção expandiu suas operações agressivamente por toda a Europa, estabelecendo escritórios subsidiários em Paris, Londres, Madrid, Roma e Amsterdã, e eventualmente retornando ao Brasil como ajudante de construção em um dos empreiteiros mais respeitados
e financeiramente bem-sucedidos da Europa, supervisionando projetos que incluíam arranha-céus comerciais de 50 andares, complexos residenciais de luxo para milhares de famílias, aeroportos internacionais e infraestrutura pública que serviria milhões de pessoas durante décadas. Sua empresa empregava mais de 4.000 pessoas diretamente e indiretamente, influenciava empregos para dezenas de milhares de trabalhadores adicionais, através de subcontratados, fornecedores e parceiros comerciais. O faturamento anual da Silva Holdings International havia ultrapassado 3 bilhões de dólares, estabelecendo Rodrigo como uma das figuras mais influentes na indústria de construção e desenvolvimento internacional. Mas apesar de seu sucesso empresarial extraordinário e reconhecimento profissional internacional, Rodrigo nunca se esqueceu das humilhações, discriminações e desafios que havia enfrentado durante seus primeiros anos na Alemanha como imigrante jovem, tentando estabelecer credibilidade e respeito em uma sociedade que frequentemente via estrangeiros como inferiores ou problemáticos. Ele mantinha deliberadamente o hábito de ocasionalmente trabalhar fisicamente em canteiros de obras, não apenas para manter conexão tangível com aspectos práticos do negócio que permaneciam fundamentais para suas operações, mas também para lembrar-se constantemente de suas origens humildes e manter perspectiva realista sobre a natureza temporária de sucesso material. Foi durante um desses dias de trabalho físico intencional que Rodrigo decidiu visitar a joalheria Diamante Real, uma das lojas mais exclusivas e prestigiosas de Munique, para comprar um presente de aniversário de casamento extraordinariamente especial para sua esposa, Carmen. Eles haviam se casado 10 anos antes, e Rodrigo queria comemorar a data com algo que simbolizasse tanto seu amor quanto sua gratidão por todo o apoio que ela havia fornecido durante sua jornada empresarial desafiadora. Rodrigo havia descoberto recentemente, através de suas redes de contatos empresariais, que a cadeia de joalherias à qual a Diamante Real pertencia estava enfrentando sérias dificuldades financeiras devido a uma combinação de má gestão, mudanças no mercado de luxo e impactos econômicos relacionados a instabilidades políticas europeias. A empresa estava discretamente disponível para a aquisição, e Rodrigo estava considerando seriamente adicionar varejo de luxo ao portfólio cada vez mais diversificado de sua holding empresarial. Ele havia passado toda a manhã e parte da tarde inspecionando pessoalmente um projeto de renovação particularmente complexo e tecnicamente desafiador: a restauração de uma catedral medieval que exigia técnicas especializadas que combinavam preservação histórica com engenharia estrutural moderna. O trabalho era fisicamente exigente e tecnicamente fascinante, envolvendo análise detalhada de fundações de pedra com mais de 600 anos de idade. Quando Rodrigo finalmente saiu do canteiro de obras às 5 da tarde, ele estava coberto com poeira fina de pedra antiga. Suas roupas estavam manchadas com argamassa e cimento, e suas mãos e unhas mostravam evidências óbvias de trabalho manual intensivo. Normalmente, ele teria voltado para casa para se lavar e trocar de roupa, antes de fazer qualquer atividade social ou comercial. Mas a joalheria Diamante Real fechava às 6 da tarde, e Rodrigo sabia que não teria outra oportunidade durante a semana para visitar a loja devido a compromissos de viagens internacionais que o levariam para São Paulo, Londres e Dubai durante os próximos 10 dias. Ele decidiu ir diretamente da obra para a joalheria, assumindo que sua aparência física, temporariamente desarrumada, não seria problemática em uma loja que, presumivelmente, valorizava clientes por sua capacidade de compra em vez de aparência superficial. A joalheria Diamante Real estava localizada na Maximilianstrasse, e estabelecimentos que atendiam exclusivamente clientela com recursos financeiros substanciais. A loja ocupava o térreo de um edifício histórico belamente preservado,
com vitrines elegantes que exibiam joias deslumbrantes criadas por designers internacionalmente renomados. O interior da loja era um estudo em opulência sofisticada, pisos de mármore Carrara importado da Itália, iluminação projetada especificamente para realçar o brilho de pedras preciosas, displays de vidro blindado que apresentavam coleções que incluíam diamantes, esmeraldas rubis e safiras de qualidade excepcional, e móveis de época que criavam atmosfera de exclusividade aristocrática. A clientela típica da Diamante Real incluía diplomatas internacionais, executivos de multinacionais, membros da alta sociedade bávara, celebridades visitando Munique e colecionadores sérios de joias raras que podiam pagar preços que frequentemente excediam 50 mil euros por peça individual. Rodrigo entrou na loja e imediatamente sentiu o contraste dramático entre sua aparência atual, roupas de trabalho cobertas de poeira, botas com cimento seco, mãos visivelmente sujas de trabalho manual, e o ambiente de luxo refinado que o cercava. Outros clientes na loja estavam vestidos apropriadamente para o contexto. Ternos caros, vestidos de designer, acessórios que custavam mais do que a maioria das pessoas ganha em meses. Rodrigo caminhou lentamente pelos corredores da loja, observando cuidadosamente não apenas a qualidade excepcional dos produtos expostos, mas também avaliando mentalmente os aspectos comerciais da operação. Localização privilegiada, apresentação profissional, variedade de estoque e aparente competência dos funcionários. Sua experiência empresarial lhe permitia avaliar rapidamente o potencial de qualquer negócio, independentemente da indústria específica. Ele estava particularmente interessado em uma coleção especial de joias que combinavam ouro brasileiro com um design alemão, criando peças que simbolizavam exatamente o tipo de fusão cultural que havia caracterizado sua própria jornada de vida. Uma das peças, um colar com esmeraldas colombianas montadas em ouro, extraído de minas brasileiras e trabalhado por artesãos alemães, parecia perfeita para Carmen, que frequentemente comentava sobre como apreciava objetos que representavam conexões internacionais. Foi quando Rodrigo se aproximou do balcão principal para solicitar examinar mais detalhadamente o colar que encontrou Klaus Weber, um gerente de vendas alemão de 47 anos que havia trabalhado na Diamante Real por mais de 15 anos. Klaus havia construído sua carreira vendendo joias caras para a elite de Munique, desenvolvendo uma reputação de conhecimento técnico sobre pedras preciosas e capacidade de atender clientes exigentes que esperavam tanto expertise quanto discrição. Mas Klaus também encarnava um tipo particular de arrogância cultural e classismo que Rodrigo havia encontrado repetidamente durante seus anos na Alemanha. Uma suposição automática de superioridade baseada em nacionalidade, aparência e posição social percebida. Para Klaus, a hierarquia social era clara e inflexível. Alemães educados estavam no topo, outros europeus ocupavam posições intermediárias, e imigrantes de países em desenvolvimento eram automaticamente categorizados como inferiores e suspeitos. Klaus observou Rodrigo se aproximar do balcão de joias mais caras com uma expressão que misturava desdém óbvio com suspeição defensiva. Ele viu um homem obviamente estrangeiro, vestido como trabalhador manual, manifestando interesse em produtos que custavam mais do que a maioria das pessoas ganha em anos. Para a mentalidade de Klaus, essa combinação só podia significar problema potencial, possivelmente tentativa de roubo, definitivamente perda de tempo, certamente inadequado para o ambiente exclusivo que ele estava encarregado de proteger. "Posso ajudá-lo?" Klaus perguntou em alemão, seu tom sugerindo claramente que ele preferiria que a resposta fosse negativa. "Sim, obrigado", Rodrigo respondeu em alemão impecável, sem sotaque detectável. "Estou interessado em ver mais detalhadamente o colar com esmeraldas da coleção Brasil-Alemanha." Klaus hesitou, visivelmente desconfortável com a perspectiva de mostrar peças extremamente caras
para alguém que ele havia automaticamente categorizado como incapaz de comprá-las. Essas peças são muito caras, ele disse condescendentemente. Talvez você prefira examinar nossa seção de acessórios mais acessíveis. Rodrigo sentiu a familiar pontada de irritação que sempre acompanhava a discriminação baseada em aparência, mas manteve sua compostura profissional. Entendo que as peças são caras. Estou procurando algo especial para minha esposa e acredito que esta coleção particular pode ter exatamente o que procuro. Klaus olhou nervosamente ao redor da loja, notando que outros clientes elegantemente vestidos estavam observando a interação com curiosidade. Ele claramente não queria criar uma cena pública, mas também não queria desperdiçar tempo com alguém que considerava obviamente incapaz de fazer compra significativa. Senhor, Klaus disse, sua voz ganhando um tom mais duro e autoritário. Essas joias custam entre 20 mil e 80 mil euros cada. São peças criadas para nossa clientela mais exclusiva. Talvez seria mais apropriado se você visitasse uma loja mais adequada para seu orçamento aparente. Rodrigo sentiu sua paciência começar a se esgotar, mas ainda tentou manter diplomacia. Eu aprecio sua preocupação com preços, mas estou genuinamente interessado em ver o colar e estou preparado para fazer uma compra hoje, se encontrar a peça certa. Klaus olhou para Rodrigo de cima a baixo novamente, desta vez com desdém ainda mais óbvio. Ele havia decidido definitivamente que este trabalhador brasileiro sujo estava tentando causar problemas, possivelmente planejando algum tipo de roubo ou, na melhor das hipóteses, perdendo tempo valioso que deveria ser dedicado a clientes legítimos. Não, Klaus disse firmemente, sua voz alta o suficiente para que outros clientes e funcionários pudessem ouvir claramente. Eu não vou mostrar joias de 80 mil euros para alguém que claramente não pode comprá-las. Além disso, ele continuou, sua voz ganhando tom ainda mais hostil, não vendemos para o seu tipo. O silêncio que se seguiu na loja foi devastador e constrangedor. Conversas pararam abruptamente, outros clientes se viraram para observar a confrontação e funcionários próximos ficaram visivelmente desconfortáveis com a rudeza óbvia e potencialmente ilegal de Klaus. A frase "não vendemos para o seu tipo" ecoou pela loja como uma declaração de discriminação que era tanto moralmente repugnante quanto potencialmente criminal sob leis alemãs de direitos civis. Esta é uma loja respeitável para clientes respeitáveis, Klaus continuou, claramente sentindo que havia apoio implícito de outros clientes alemães. E sugiro que você encontre um estabelecimento mais adequado às suas circunstâncias óbvias. Rodrigo ficou parado por um momento, processando não apenas a rejeição direta, mas a humilhação pública devastadora que a acompanhava. Ele havia construído um império empresarial internacional, empregava milhares de pessoas, era respeitado por alguns dos líderes empresariais mais importantes da Europa e América Latina, e possuía recursos financeiros que excediam o PIB de alguns países pequenos. Mas naquele momento, na frente de dezenas de pessoas, ele foi reduzido publicamente ao brasileiro sujo, que alguns alemães ainda viam quando olhavam para sua aparência externa, independentemente de suas conquistas, caráter ou capacidade financeira real. Entendo perfeitamente, Rodrigo disse finalmente, sua voz permanecendo calma, mas carregando uma determinação que Klaus não conseguiu detectar ou compreender. Obrigado por esclarecer tão eloquentemente as políticas desta empresa. Rodrigo saiu da joalheria Diamante Real com dignidade externa intacta, mas internamente fervendo com uma mistura explosiva de raiva justificada, humilhação profunda e algo ainda mais perigoso para Klaus: determinação absoluta e recursos financeiros ilimitados para garantir que essa humilhação se tornasse o catalisador para mudanças que Klaus Weber jamais poderia imaginar em seus piores pesadelos. Durante o caminho de volta para seu escritório no centro de Munique, Rodrigo fez uma série de ligações telefônicas que mudariam completamente o destino da cadeia de joalherias a qual Klaus havia dedicado 15 anos de sua carreira.
A primeira ligação foi para seu diretor financeiro principal, Marcus Zimmermann, instruindo-o a acelerar imediatamente todas as negociações para a aquisição da rede de joalherias e autorizar qualquer valor necessário para completar a transação dentro de 48 horas. Marcus, Rodrigo disse, sua voz carregada de determinação fria, quero que você mobilize toda a nossa equipe de aquisições e nossos advogados mais agressivos. Não importa o custo, não importa as complicações. Eu quero ser proprietário dessa empresa antes do final da semana. A segunda ligação foi para Hans Richter, seu advogado principal, especializado em direitos civis e práticas discriminatórias, solicitando uma análise legal completa e imediata de todas as políticas de emprego, treinamento de funcionários e práticas de atendimento ao cliente da empresa que estava prestes a adquirir. A terceira ligação foi para sua esposa Carmen, explicando o que havia acontecido e pedindo sua compreensão para as ações dramáticas que ele estava planejando implementar nos próximos dias. Rodrigo, Carmen havia dito após ouvir toda a história, você tem certeza de que quer comprar uma empresa inteira apenas para ensinar uma lição sobre respeito? Não é apenas sobre ensinar uma lição, Rodrigo havia explicado com paixão controlada. É sobre garantir que nenhuma outra pessoa seja humilhada da forma como fui humilhado hoje. É sobre criar mudança sistêmica que impedirá que funcionários como Klaus Weber discriminem contra clientes baseado em preconceitos ignorantes. E além disso, sempre estivemos considerando diversificar para varejo de luxo por razões comerciais sólidas. E o que você pretende fazer especificamente com Klaus? Vou dar a ele uma educação cara sobre diversidade, consequências de discriminação e realidades econômicas do mundo moderno. Durante as 48 horas seguintes, a máquina legal e financeira da Silva Holdings International trabalhou sem parar para finalizar a aquisição mais rápida e agressiva da história corporativa da empresa. Marcus Zimmermann mobilizou uma equipe de 15 advogados especialistas em fusões e aquisições, 3 bancos de investimento e uma dúzia de analistas financeiros que trabalharam em turnos de 24 horas para avaliar, estruturar e completar a transação antes que qualquer competidor pudesse interferir. A empresa proprietária da cadeia de joalherias estava em situação financeira tão desesperadora que a oferta de Rodrigo, 45% acima do valor de mercado atual, foi aceita instantaneamente pelos acionistas desesperados, que viam a proposta como salvação milagrosa para investimentos que estavam rapidamente se desvalorizando devido à má gestão, mudanças no mercado de luxo e impactos econômicos de instabilidades políticas europeias. O que tornou toda a situação ainda mais ironicamente perversa foi que Klaus Weber, em sua arrogância característica e ignorância monumental, havia se gabado extensivamente para colegas de trabalho sobre como havia lidado apropriadamente com um brasileiro problemático, que estava obviamente tentando causar problemas na loja ou possivelmente até mesmo planejar algum tipo de roubo. Klaus estava tão orgulhoso de suas ações discriminatórias que havia compartilhado a história detalhadamente com sua esposa Ingrid durante o jantar naquela mesma noite. Você deveria ter visto aquele cara, Klaus havia dito com satisfação óbvia e arrogância repugnante. Claramente um operário de construção sujo tentando se passar por cliente sério. Eu o coloquei em seu lugar rapidamente e firmemente. Ingrid havia franzido o senho com preocupação genuína. Klaus, você tem certeza absoluta de que agiu apropriadamente? E se ele realmente tivesse dinheiro para comprar joias caras? Minha querida, Klaus havia respondido com arrogância condescendente que caracterizava sua personalidade. Eu trabalho nessa joalheria exclusiva há 15 anos. Sei perfeitamente como identificar clientes reais quando os vejo. Aquele brasileiro não tinha nem mesmo a aparência de alguém que possui carteira de crédito decente. Tenho certeza absoluta. Ele havia até mesmo redigido um relatório oficial detalhado para a gerência corporativa, recomendando políticas ainda mais rigorosas e excludentes para filtrar eficientemente clientes inadequados, antes que pudessem desperdiçar tempo precioso de funcionários qualificados
com clientela, que obviamente não possui recursos financeiros para fazer compras significativas. No relatório de 3 páginas, Klaus havia escrito: recomendo fortemente que implementemos procedimentos de triagem mais rigorosos na entrada das lojas para evitar que elementos inadequados entrem e criem situações desconfortáveis para nossa clientela respeitável. O incidente de ontem com o operário brasileiro demonstra claramente a necessidade de protegermos nossos padrões de excelência. Na manhã de quinta-feira, Klaus chegou ao trabalho pontualmente às 8h30 da manhã, como sempre fazia há 15 anos, cumprimentou seus colegas com sua habitual superioridade condescendente e começou a preparar meticulosamente os displays de joias mais caras para mais um dia de vendas, direcionadas exclusivamente à clientela apropriada e financeiramente qualificada de Munique. Durante seu ritual matinal de café, Klaus havia brincado com outros gerentes sobre possíveis mudanças na empresa. Provavelmente algum investidor alemão tradicional e respeitável comprando para expandir nossas operações. Ele havia especulado com confiança arrogante. Espero sinceramente que mantenham nossos padrões rigorosos de qualidade e nossa política seletiva de clientela apropriada. Ele não tinha absolutamente nenhuma ideia de que sua vida profissional e personal estava prestes a ser completamente destruída e reconstruída de formas que sua imaginação limitada jamais poderia conceber. Às 10 horas da manhã, todos os gerentes de nível sênior da joalheria Diamante Real e das outras 5 lojas prestigiosas da cadeia receberam convocações urgentes e misteriosas para uma reunião corporativa de emergência que seria realizada na sede administrativa às 14h daquele mesmo dia. A mensagem oficial mencionava apenas mudanças extremamente importantes na estrutura de propriedade da empresa e solicitava a presença obrigatória e pontual de todos os funcionários de nível gerencial. Klaus participou da reunião ainda completamente alheio à tempestade devastadora, que estava prestes a destruir sua carreira e transformar sua vida para sempre. Durante o almoço em um restaurante próximo, ele havia continuado especulando despreocupadamente com colegas sobre as possíveis mudanças empresariais. Talvez seja uma oportunidade de promoção para alguns de nós, Klaus havia comentado enquanto cortava seu schnitzel. Com minha experiência de 15 anos e meu conhecimento profundo da clientela apropriada, estou confiante de que qualquer novo proprietário reconhecerá meu valor para a organização. Quando Klaus entrou na elegante sala de conferências corporativa às 2h em ponto, ele imediatamente reconheceu com choque absoluto e terror crescente o homem sentado autoritariamente na cabeceira da impressionante mesa de mogno polido. Era exatamente o mesmo brasileiro que ele havia humilhado publicamente e rejeitado discriminatoriamente apenas 3 dias antes. Mas agora o homem estava vestindo um terno Armani impecavelmente cortado, uma gravata de seda italiana e sapatos de couro que custavam mais do que Klaus ganhava em 2 meses. Mais aterrorizante ainda, o brasileiro estava claramente presidindo a reunião com autoridade absoluta, como se fosse o novo proprietário e CEO da empresa inteira. O choque foi tão intenso e devastador que Klaus literalmente sentiu suas pernas ficarem fracas e seu estômago se revirar violentamente. Sua mente correu desesperadamente, tentando processar como o operário brasileiro sujo e inadequado havia se transformado magicamente no novo líder supremo da empresa, onde Klaus havia construído toda sua carreira. Por um momento terrível e surreal, ele se perguntou se estava tendo um pesadelo horroroso ou se havia perdido completamente a sanidade. "Bom dia, Klaus", Rodrigo disse com calma absoluta e controle perfeito quando Klaus entrou cambaleante na sala de conferências, sua voz controlada, mas carregada de significado ominoso que fez o sangue de Klaus gelar instantaneamente nas veias. "Por favor, sente-se confortavelmente. Temos muito para discutir sobre o futuro desta empresa e, mais especificamente, sobre seu papel futuro nela." Klaus sentiu sua boca ficar completamente seca como papel e sua garganta se fechar. Senhor Silva,
Ele conseguiu gaguejar pateticamente, sua voz quebrando como a de um adolescente aterrorizado. Exatamente correto. Rodrigo Silva, seu novo proprietário, presidente e CEO. Acredito firmemente que nos conhecemos brevemente há exatos 3 dias na joalheria Diamante Real. Embora você tenha decidido categoricamente que eu não era adequado para ser tratado como cliente respeitável ou mesmo como ser humano digno de cortesia básica. A atmosfera na sala estava carregada de tensão mortal, exceto pelo som da respiração pesada e irregular de Klaus, que estava visivelmente entrando em pânico absoluto ao perceber a magnitude catastrófica e as implicações devastadoras de suas ações anteriores. Outros gerentes na sala começaram a trocar olhares extremamente nervosos, claramente percebendo que estavam testemunhando consequências dramáticas de algo terrível que Klaus havia perpetrado. Andreas Mueller, outro gerente sênior com 20 anos de experiência, sussurrou ansiosamente para seu colega sentado ao lado: "Meu Deus, o que exatamente Klaus fez para causar isso?" A tensão na sala era tão palpável que parecia que o ar próprio estava vibrando com energia negativa, com todos os presentes percebendo que estavam prestes a testemunhar uma confrontação que definiria não apenas o futuro da empresa, mas possivelmente toda a indústria de varejo de luxo na região. Agora, Rodrigo continuou com autoridade calma, mas absolutamente implacável, sua voz ecoando pela sala silenciosa. Vou explicar detalhadamente algumas mudanças fundamentais e irreversíveis que serão implementadas imediatamente em todas as 6 lojas desta cadeia, sem exceção ou possibilidade de apelo. Pois, primeira mudança: implementação de política corporativa de tolerância absoluta e inequívoca zero para qualquer forma de discriminação baseada em aparência física, nacionalidade, sotaque, religião, orientação sexual, idade, deficiência ou qualquer outro fator que não seja comportamento real, apropriado e respeitoso do cliente. Klaus tentou desesperadamente interromper, suas mãos tremendo visivelmente como folhas no vento. "Senhor Silva, eu posso explicar completamente o que aconteceu e as circunstâncias. Segunda mudança." Rodrigo continuou implacavelmente, ignorando completamente a interrupção patética e desesperada de Klaus. Treinamento obrigatório, extensivo e cientificamente rigoroso em diversidade cultural, inclusão social genuína e eliminação sistemática de preconceitos para absolutamente todos os funcionários, com ênfase especial em respeito internacional autêntico e profissionalismo verdadeiramente inclusivo. "Senhor, por favor, eu juro que não sabia quem você era ou suas circunstâncias." Klaus implorou pateticamente, suor formando-se profusamente em sua testa e manchando sua camisa cara. Terceira mudança: implementação imediata e permanente de um sistema completamente novo e revolucionário de avaliação de desempenho que mede não apenas números frios de vendas, mas também tratamento consistentemente respeitoso, profissional e digno de absolutamente todos os clientes, independentemente de sua aparência externa, origem nacional, status socioeconômico percebido ou qualquer outra característica superficial. Klaus estava agora suando tão profusamente que parecia ter corrido uma maratona, suas mãos tremendo visivelmente enquanto percebeu com um horror crescente que sua carreira cuidadosamente construída estava desmoronando completamente diante de seus olhos aterrorizados. "Senhor Silva, eu cometi um erro terrível, inexcusável e completamente injustificável. Por favor, imploro sua misericórdia e peço uma oportunidade de..." "Quarta mudança", Rodrigo disse, sua voz mantendo o tom profissionalmente controlado, mas ganhando uma qualidade de aço temperado que fez todos na sala se encolherem. "Revisão imediata, completa e minuciosa de todos os funcionários que demonstraram padrões sistemáticos repetitivos, ou mesmo isolados de comportamento discriminatório, com ações disciplinares severas, apropriadas e proporcionais baseadas na gravidade específica de suas violações éticas e legais."
Senhor, eu imploro sua clemência e misericórdia. Klaus estava praticamente chorando agora, sua dignidade profissional completamente destruída. Rodrigo se levantou deliberadamente e dramaticamente da mesa, sua presença física comandando a atenção absoluta de todos na sala, e caminhou com propósito calculado até ficar diretamente em frente a Klaus, estabelecendo uma presença física intimidante que enfatizava de forma visceral a inversão completa e irreversível de poder entre eles. Klaus Weber, Rodrigo disse com voz que cortava o ar como lâmina afiada. Você me disse há exatos 3 dias que esta empresa respeitável não vende para o meu tipo. Gostaria genuinamente e profundamente de saber qual exatamente é o meu tipo, que você considera indigno de tratamento humano básico. Klaus olhou desesperadamente ao redor da sala como animal encurralado, procurando algum apoio, compreensão ou pelo menos simpatia de seus colegas gerentes, mas encontrando apenas expressões de constrangimento profundo, desaprovação moral evidente, distanciamento estratégico calculado e, em alguns casos, repugnância aberta. Ninguém queria ser remotamente associado com suas ações discriminatórias, agora que as consequências devastadoras estavam se tornando dolorosamente evidentes. Eu me equivoquei completa e vergonhosamente sobre suas circunstâncias financeiras, profissionais e pessoais. Klaus murmurou pateticamente, mal conseguindo formar palavras coerentes. Não, Rodrigo corrigiu com precisão cirúrgica e autoridade absoluta. Você se equivocou fundamental e moralmente sobre o que constitui valor humano básico, dignidade pessoal e direitos fundamentais. Você assumiu automática e arrogantemente que minha aparência externa temporal definia permanentemente minha capacidade financeira, minha educação, minha inteligência, meu caráter e, mais importante ainda, meu direito fundamental e inalienável de ser tratado com respeito, dignidade e cortesia básicos que todo ser humano merece. Sim, senhor, eu estava completa, vergonhosa e inexcusavelmente errado em todos os aspectos possíveis e imagináveis. Klaus, Rodrigo continuou implacavelmente, durante seus 15 anos trabalhando nesta empresa, construindo sua reputação e desenvolvendo sua carreira, quantas outras pessoas inocentes você tratou exatamente da mesma forma cruel e discriminatória? Quantos clientes potenciais legítimos, respeitáveis e financeiramente qualificados foram sistematicamente humilhados, rejeitados e afastados porque você decidiu unilateral e arrogantemente que eles não pareciam adequados para esta loja, baseado em seus preconceitos pessoais profundamente enraizados. Klaus percebeu com o horror crescente e realização devastadora que estava sendo confrontado não apenas sobre o incidente específico e catastrófico com Rodrigo, mas sobre um padrão sistemático, histórico e amplamente prejudicial de comportamento discriminatório que havia exibido consistentemente durante toda a sua carreira profissional. Imagens perturbadoras começaram a inundar sua mente como flashbacks traumáticos. O jovem empresário turco bem vestido que ele havia tratado com frieza desnecessária no ano anterior, a executiva nigeriana elegante e sofisticada que ele havia seguido suspeitosamente pela loja como se fosse uma criminosa, o casal polonês educado e respeitoso para quem havia sido deliberadamente rude e condescendente, a família síria que havia claramente intimidado com sua linguagem corporal hostil. Eu nunca pensei conscientemente sobre meu comportamento dessa perspectiva abrangente e sistemática. Klaus admitiu com voz quebrando, sua realização da extensão de seus padrões prejudiciais, causando-lhe angústia genuína. Essa é exatamente, precisamente e inequivocamente a raiz fundamental do problema. Rodrigo explicou com paciência educativa que era de alguma forma mais aterrorizante e devastadora do que raiva explícita teria sido. Discriminação, preconceito e tratamento desumano se tornaram tão naturais, automáticos e inconscientes para você que nem sequer reconhecia quando estava perpetrando injustiças.
Preconceito havia se tornado sua resposta padrão, instintiva e não questionada a qualquer pessoa que não se encaixava perfeitamente em suas categorias estreitas, limitadas e culturalmente condicionadas de aceitabilidade social. Rodrigo retornou estrategicamente para sua posição dominante na cabeceira da mesa, permitindo deliberadamente que a tensão sufocante na sala se intensificasse ainda mais antes de continuar sua sentença final. Klaus Weber, Rodrigo proclamou com autoridade judicial. Você tem uma escolha final, clara e irreversível. Pode participar de um programa intensivo, abrangente e transformativo de 6 meses de reeducação completa sobre diversidade genuína, sensibilidade cultural autêntica, para entender profunda e visceralmente as perspectivas, experiências e dignidade de pessoas que você anteriormente desprezou, rejeitou e desumanizou. Sistematicamente. Klaus assentiu desesperadamente, agarrando-se a qualquer oportunidade de redenção, como homem se afogando agarraria uma corda. Sim, senhor, eu definitivamente, inequivocamente e completamente escolho o programa de reeducação total. Senhor Silva, eu genuína e desesperadamente quero aprender, mudar fundamentalmente, crescer como pessoa e me tornar um ser humano melhor, mais compassivo e verdadeiramente respeitoso. O Rodrigo continuou inexoravelmente. Pode limpar completamente sua mesa, recolher seus pertences pessoais e encontrar emprego em outro lugar antes do final do dia de hoje, carregando consigo o conhecimento de que suas ações discriminatórias custaram não apenas sua carreira, mas também causaram dano psicológico real a seres humanos inocentes. Klaus praticamente gritou sua escolha. Eu escolho o programa de reeducação. Por favor, Sr. Silva, dê-me essa oportunidade de transformação que eu claramente não mereço, mas pela qual imploro desesperadamente. Muito bem. Rodrigo assentiu com aprovação calculada. Você começará amanhã, às exatas 7 horas da manhã, trabalhando no depósito de estoque subterrâneo, movendo caixas pesadas, organizando inventário e aprendendo sobre operações básicas e fundamentais da empresa a partir do nível mais humilde possível. Rodrigo continuou detalhando o programa punitivo, mas potencialmente redemptivo. Depois de um mês completo de trabalho físico humilhante, mas educativo, você será promovido para trabalhar como vendedor de nível mais básico na seção de relógios menos caros e acessórios simples. Com respeito incondicional, profissionalismo genuíno e dignidade humana fundamental. Após 2 meses adicionais nessa posição humilde, mas educativa, você passará tempo extensivo e intensivo em nosso departamento completamente novo de atendimento ao cliente multicultural e inclusivo, onde aprenderá sistematicamente sobre diferentes culturas mundiais, tradições diversas, perspectivas variadas, e como evitar completa e permanentemente suposições prejudiciais, estereótipos destrutivos e preconceitos enraizados que têm caracterizado vergonhosamente seu comportamento profissional. Klaus assentiu vigorosamente, sua cabeça balançando como boneco de corda quebrado. Sim, senhor. Farei absolutamente qualquer coisa necessária, requerida ou solicitada para me redimir, crescer e me tornar uma pessoa fundamentalmente melhor. E Klaus, Rodrigo adicionou com um tom que não admitia questionamento, durante todo esse processo transformativo de 6 meses, você manterá um diário pessoal detalhado, honesto e introspectivo, documentando meticulosamente suas experiências diárias, reflexões profundas sobre como suas atitudes anteriores prejudicaram e magoaram outras, progressos específicos em superar preconceitos profundamente enraizados e desenvolvimento gradual de empatia genuína e compreensão cultural autêntica.
Ao final dos 6 meses completos, você apresentará publicamente suas descobertas pessoais, transformação individual e compromissos futuros para toda a equipe de gerência de todas as 6 lojas da cadeia, demonstrando conclusivamente que mudança real, crescimento genuíno e redenção autêntica são possíveis mesmo para pessoas que cometeram erros graves. O programa que Rodrigo havia arquitetado era simultaneamente punitivo e redemptivo, projetado não apenas para humilhar Klaus, mas para transformá-lo fundamentalmente em uma pessoa melhor através de experiência direta, educação intensiva e desenvolvimento forçado de empatia através de perspectiva. E assim começou a jornada de Klaus Weber, de preconceito para redenção, de discriminação para inclusão, de arrogância para humildade. Uma transformação que mudaria não apenas sua vida, mas as vidas de centenas de clientes e colegas que se beneficiariam de sua eventual conversão de discriminador em defensor da dignidade humana universal.